Olá! Vamos direto ao que interessa para a gente dominar um tema que é, olha, crucial para o concurso da Alero, a história da educação no Brasil. A ideia aqui é desvendar os períodos colonial e imperial, com foco total naquilo que a banca FGV adora cobrar. E antes de mais nada, é super importante deixar uma coisa bem clara. Toda essa análise é baseada exclusivamente no caderno de estudos número 9, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto Alero Turbo. Ou seja, é uma análise cirúrgica em cima de um material de altíssimo nível. Então, qual que é o nosso plano de voo? Primeiro, a gente vai mapear a prova. Depois, vamos mergulhar em cada período histórico, a Era Jesuítica, as Reformas Pombalinas e o Império. Em seguida, tem a nossa revisão de ouro com os pontos-chave do fichamento e a gente encerra com um briefing final totalmente focado na FGV. Prontos? Então vamos lá! Bom, para a gente começar com o pé direito, é essencial ter essa visão geral, sabe? Entender a linha do tempo, essa progressão que vai do monopólio dos jesuítas até a descentralização lá no Império. Isso é o que destrava as questões mais difíceis da FGV. A banca testa justamente a nossa capacidade de conectar esses fatos. E esse slide aqui, ele desenha essa jornada pra gente. A gente começa lá em 1549 com os jesuítas, aí vem a ruptura em 1759 com Pombal, a grande virada em 1808 com a chegada da família real, depois o ponto nevrálgico, 1834 com o ato adicional e, por fim, o encerramento do ciclo em 1889. Cada uma dessas datas é um pilar que sustenta a nossa história educacional. Certo, então vamos entrar de cabeça no nosso primeiro grande período, a Era Jesuítica. Foram mais de 200 anos em que a Companhia de Jesus teve basicamente o monopólio absoluto da educação formal no Brasil colônia. Entender a lógica deles é o primeiro passo para gabaritar esse tópico. O conceito central aqui, a espinha dorsal de todo o sistema jesuítico, é o tal do Ratio Studiorum. Pensem nisso como um manual de instruções da educação da época. Era um método universal, bem rígido, focado em humanidades, latim, retórica, teologia. O objetivo final não era formar um trabalhador para a colônia, era formar a elite que ia mandar e o clero, tudo com base na cultura europeia mais tradicional. E é aqui que o estrategista entra em campo. O professor Lessa sempre alerta para isso, porque é uma pegadinha clássica da FGV. A banca vai criar uma alternativa bonita, dizendo que o ensino jesuíta era técnico, era prático, voltado para o trabalho. Esquece. É o exato oposto. A palavra-chave aqui é propedêutico, ou seja, era uma educação preparatória para os estudos superiores, que, aliás, nem existiam aqui, só em Portugal. Era elitista por natureza. Ok, vamos avançar para a fase seguinte e ver como essa estrutura toda foi por água abaixo. Em 1759, o Marquês de Pombal simplesmente expulsa os jesuítas, e o cenário educacional brasileiro vira de cabeça para baixo. Mas, como a gente vai ver, não foi necessariamente para melhor. Então, o que o Pombal fez? Influenciado pelas ideias iluministas lá da Europa, a meta dele era uma só: fortalecer o Estado português e diminuir o poder da Igreja. Para isso, ele nacionaliza o ensino. Ele cria as famosas aulas régias, que eram aulas avulsas, sem a organização de um sistema. Para bancar isso, ele cria o subsídio literário, um imposto que incidia sobre a carne e a cachaça. Foi a primeira vez que o Estado tomou as rédeas da educação. Pois é. E aí que está o pulo do gato para entender esse período. A intenção de Pombal era modernizar, mas a execução foi um desastre. Ele destruiu um sistema que, apesar de elitista, era organizado. E o que ele colocou no lugar? Um monte de aulas fragmentadas, sem conexão, totalmente ineficazes. O resultado, que a história confirma, foi um retrocesso, um verdadeiro vazio educacional. Beleza, a gente sai desse vazio pombalino e entra no período imperial, o momento que vai definir, nossa, muita coisa que a gente vê até hoje na educação brasileira. A chegada da família real em 1808 abre um novo capítulo, mas é uma lei bem específica que vai, de fato, selar o nosso destino educacional. Se tem um tópico que precisa estar piscando em neon no material de estudo de qualquer pessoa, é este aqui, o Ato Adicional de 1834. O professor Lessa não chama de ouro para a FGV à toa. É um dos assuntos mais recorrentes e decisivos em provas sobre a legislação educacional do Império. E essa tabela aqui, ela deixa tudo preto no branco, né? O ato adicional basicamente descentralizou o ensino. Reparem só, o poder central, a coroa, ficou com o filé mignon, o ensino superior e o secundário da capital, onde depois surgiria o Colégio Pedro II. E as províncias, que são os estados de hoje, ficaram com o abacaxi,
o ensino primário e o secundário do resto do país, mas sem o dinheiro para bancar isso. E qual foi a consequência direta e, assim, imediata disso tudo? Foi a consolidação do que a gente chama de dualismo educacional, ou seja, criaram-se duas escolas no Brasil. De um lado, uma escola para a elite, bem estruturada, preparatória para as faculdades. Do outro lado, uma escola para o povo, totalmente precária, desfinanciada, quando não simplesmente inexistente. Essa é a raiz histórica da nossa profunda desigualdade na educação. Muito bem, agora a gente respira fundo porque é hora da nossa revisão de ouro. A gente vai consolidar os pontos mais importantes de cada período, tudo tirado direto da sessão de fichamento do material do professor Lessa. É o momento de travar esse conhecimento na mente. Período jesuíta, vamos lá, resumo rápido. Objetivo duplo, catequizar os indígenas e formar a elite. Método, ratio studiorum, humanista e clássico, nunca técnico. Estrutura, monopólio total. E o legado foi a primeira base educacional do país, mas totalmente desconectado da realidade do Brasil. Reformas pombalinas, qual o contexto? Fortalecer o Estado. A ação, criar um ensino público e laico. A estrutura, as tais aulas régias, todas fragmentadas. E o resultado? Caos e atraso, porque se destruiu um sistema sem colocar outro eficaz no lugar. Agora, para ver se o conteúdo fixou mesmo, uma pergunta rápida, no estilo flash memo. Depois daquele importantíssimo ato adicional de 1834, quem ficou com a responsabilidade pela educação primária? Era o poder central ou eram as províncias? Isso, as províncias. E esse é o detalhe que a banca adora. Elas receberam a responsabilidade, mas não receberam o dinheiro para cumprir a tarefa. Isso, na prática, levou ao abandono da educação popular e cimentou de vez o dualismo do nosso sistema. E para a gente fechar com chave de ouro, nosso briefing final. A ideia aqui é dar uma ferramenta de memorização, um código simples e poderoso para levar para a prova e resolver as questões sem medo de errar. Pensem nisso como o código secreto para decifrar a FGV, uma gentileza do professor Lessa. É a síntese da síntese. A questão falou em jesuítas, a resposta vai girar em torno de ratio studiorum. Falou em Pombal, procure por aulas régias ou controle do Estado. E se o tema for império, as palavras mágicas são dualismo e descentralização, por causa do ato de 1834. Simples, direto e fatal para a banca. E a gente encerra com essa reflexão muito forte do professor Lessa. A história explica o presente. A nossa desigualdade, os desafios de financiamento, tudo isso tem raízes históricas profundas. E muitas delas foram plantadas lá atrás, naquele ato de 1834. Entender isso não é só para passar na prova, é para entender o Brasil.